Bom dia, pessoal. Para quem não conhece, eu sou a Cida e eu moro na Itália e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre, na verdade, assim, é uma pergunta, né? É uma pergunta que eu vou fazer e vou responder. Agora, eu sei que as pessoas estão, assim, né, um pouquinho desesperadas, querem vir para fora, querem sair do Brasil porque tem uma crise horrível no Brasil, como em todo o mundo. Como eu falei em alguns meus vídeos anteriores, né, a crise ela existe ainda, eu acho que vai continuar por um bom tempo, a gente vai ter que sofrer as consequências dessa pandemia e infelizmente é uma realidade que a gente não tem nada para fazer, né? A gente vai ter que ter muita fé, que é a primeira palavra para mim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, muita fé, né? E acreditar mesmo que nós vamos passar por tudo isso e que nós vamos passar ilesos, né? Que a gente vai passar e vai depois de tudo isso, mesmo que essa pandemia te deixe um caos enorme na vida, mas que a gente vai superar e a gente vai seguir em frente as nossas vidas, porque a vida é assim, a gente tem que seguir em frente sempre, né? Então, assim, eu tô falando da Itália, como eu disse, primeiramente, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre qual é o preço, né? Qual é o preço que você está disposto a pagar para morar fora? Qual é o preço que a gente normalmente que está aqui paga, né? Então, assim, muitas pessoas acreditam que quando você sai do seu país, você sai porque você está fugindo, você está procurando uma vida mais fácil, né? E, na verdade, não tem vida fácil fora do país, né? É uma vida de luta mesmo, luta todos os dias. Você luta contra a indiferença, você luta contra o racismo, né? Aqui na Itália, um estrangeiro é sempre um estrangeiro e, normalmente, quando você entra, quando você chega, eles te olham torto mesmo, eles desconfiam de você, eles ficam com o pé atrás, né? E eu acho que assim, a gente vai ser sempre estrangeiro, por mais que a gente seja inserido nas famílias, por mais que a gente seja inserido no trabalho, por mais que a gente pague as nossas contas, que a gente pague as nossas taxas, a gente vai sempre ser estrangeiro. Para alguns te olharão de uma maneira muito inquieta, te olharão realmente mal, outros te entenderão, procurarão a te conhecer melhor, farão amizades com você, te tratarão bem, né? Outros te admirarão, porque eu sou uma pessoa que, assim, graças a Deus, eu tenho, obviamente que tem aquelas pessoas que me olham torto mesmo, eu também não me importo muito. No início eu sofria muito, mas agora não, porque agora já tem mais ou menos assim, então, são 3 anos que eu estou morando aqui na Itália, mas são 7 anos que eu venho para a Itália, retorno para o Brasil, retorno. Então, assim, eu fiz esse percurso, né? Um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo lá, ficava 1 ano e meio aqui, depois eu voltei, fiquei mais 1 ano e meio lá. Então, assim, depois eu voltei de novo, agora eu tô aqui, tem 3 anos que eu tô, assim, fixa aqui, sempre aqui, mas, assim, isso ainda vai acontecer, as pessoas ainda vão me olhar torto, né, quando eu cometer erros de italiano, porque eu cometo muitos, porque, assim, eu estou aqui nesse período, todo esse período, mas eu nunca estudei italiano. O italiano que eu aprendi falando, eu aprendi escrevendo, e, assim, como eu tenho um trabalho aqui, que é um trabalho um pouco complicado, a gente tem um restaurante, né? Atualmente eu sou casada com um italiano e a gente tem esse restaurante, é um restaurante de comida italiana. E então, assim, trabalhar em um restaurante não é uma coisa fácil, é um trabalho pesado. Então, assim, a gente trabalha muito e eu já tentei fazer curso de italiano várias vezes, eu sempre desisto, porque, assim, porque o meu tempo é muito curto, e no final da história eu não consegui ainda. Quero aprender a gramática italiana, quero aprender a língua como se deve, mas ainda não tive condição, não tive tempo para fazer isso, mas eu vou fazer. Em algum momento, no momento certo, eu vou estar fazendo. Agora a gente tem muitos projetos, um monte de coisa para fazer, e depois veio a pandemia também, já quase 2 anos, então, assim,
Nós tivemos que ficar fechado, o restaurante ficou fechado por um ano e meio quase, por conta da pandemia, por tantas coisas. Então, assim, não é muito fácil, né? A gente tem que ter paciência mesmo e esperar as coisas acontecerem nos seus momentos certos. Mas, enfim, eu, nesse tempo, nesse período que eu tô aqui, eu falo a língua, eu me comunico com as pessoas, eu falo sobre qualquer assunto que eu quiser, eu converso com todas as pessoas. E, obviamente, que para que as pessoas te respeitem e te admirem, você também tem que se comportar de maneira que as pessoas possam olhar para você e confiar em você, né? O importante é que a gente não traga aquele jeitinho brasileiro para cá, né? Para que as pessoas confiem e saibam que nós somos pessoas do bem, né? Eu, como tantas outras meninas brasileiras que moram aqui na Itália, né, a gente vive uma vida normal, a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, e eu sou, né, obviamente, por ter um marido italiano, isso já me ajuda muito, obviamente, não se pode nem mesmo discutir, mas assim, também tendo um marido italiano, a gente tem a diferença da cultura, a gente tem as diferenças de pensamento, e é uma luta também todos os dias para vencer todos os obstáculos, para entender, né, a mente, a cabeça da pessoa, como funciona a mente, o que significa a vida deles, né, porque cada um tem uma maneira de pensar e de viver, e não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter força mesmo, sabe? São os momentos de solidão, porque tantas vezes a gente não é muito entendido, né? A gente está longe da família, longe do nosso país. E não é por nada, não é nada fácil. É um preço que a gente paga. Então, assim, o preço que a gente paga é ficar longe da nossa família. O preço que a gente paga é ser olhado, tantas vezes olhado mal. O preço que a gente paga é tantas vezes querer fazer algo que a gente não pode fazer, porque aqui é um país cheio de regras, é um país com regras e leis muito diferentes do nosso país, muito mais rígidas. E a gente tem que pagar esse preço mesmo, a gente tem que conviver, tem que aprender, né? A gente tem que se educar, é como se a gente começasse tudo do zero, né? A gente é criado num país onde você aprendeu tudo de uma maneira diferente. Quando você chega aqui, você vê que tantas coisas você precisa aprender, você precisa reaprender, e é um preço alto que a gente tem que pagar, porque as mudanças, elas não são fáceis. Eu, apesar de ter todos esses anos que eu vinha para a Itália, ficava no Brasil, vinha para cá e voltava, e agora esse tempo que eu estou aqui fixa já, tem muitas coisas ainda que eu tenho que aprender, tem muitas coisas ainda que eu tenho que entender, né? E tem muitas coisas que eu odeio, que eu tenho que aceitar, porque é o preço de morar fora do nosso país, é o preço de você morar em outro país. Eu não posso chegar aqui e exigir que as leis deles mudem porque eu não gosto, porque eu não acredito, porque eu sou acostumado de uma maneira diferente. É o país deles e eu tenho que chegar e tenho que respeitar o país deles. Então, assim, é um preço, né? É o preço da solidão, porque às vezes a gente se sente um pouquinho só, longe da nossa família, longe das pessoas que a gente gosta. Às vezes a gente precisa de um abraço, a gente precisa de um aconchego, a gente precisa, sabe, de um afago, e a gente não tem, porque as pessoas estão longe da gente, né? E é difícil, por mais que agora a gente tenha tecnologia a nosso favor, não é a mesma coisa, né? De receber um abraço das pessoas que a gente gosta, de estar ali mais perto, até porque eles são mais secos, eles não são como nós somos. Essa mania que nós temos de abraçar as pessoas, de beijar, de estar pertinho, grudadinho, eles são diferentes. Eles são mais secos, né? Eles não entendem muito esse grude que a gente tem. É uma questão mesmo cultural, né? E eu, apesar de ter um caráter que eu não sou uma pessoa que gosta muito de estar agarrado nas pessoas, mas eu sinto muita falta. Eu sinto falta do carinho mesmo do brasileiro. Eu sinto falta de você chegar nos lugares, as pessoas rirem para você e te tratar com um pouquinho de intimidade, né? Aqui, até que eles te conheçam, eles te tratam com reservas, eles te tratam um pouco, sabe, ficam um pouco longe, um pouco te observando, olhando, sabe, vendo como você se comporta.
E é uma coisa normal, porque você não faz parte do mundo deles, você não faz parte, não fazia parte, né, do país deles. Então, assim, eu acho que é uma coisa normal. No início eu achava um pouco estranho, mas agora eu já estou muito acostumada, estou inserida mesmo, né, aqui no país. E quando eu cheguei, eu paguei um preço também, que era o preço das pessoas me olharem e dizerem para mim, me olhavam, né? E a primeira pergunta que eles me faziam era assim: você dança samba? Você, sabe, como se todo brasileiro obrigatoriamente deve dançar samba. Não tenho nada contra, né? É uma cultura, praticamente o samba é uma cultura no Brasil, mas eu nunca dancei samba, eu não sei sambar e nunca tive vontade de aprender, porque não é assim, não é uma coisa que eu goste, que eu seja apaixonada. Eu tenho outros ritmos de músicas, né? Outros gostos, assim, gosto é gosto, cada um tem o seu, né? Eu não vou discutir isso, mas assim, é como se você tivesse obrigação, né, de saber dançar samba, sabe? Aí eles te olham de uma maneira, como toda brasileira dança samba, dança nua, veste roupa curta, fica nua para dançar samba, sabe? Aquelas coisas assim, que são culturas ridículas, né? Porque ninguém... as meninas que dançam samba no Brasil, não é que quando elas passam na rua em dias normais elas estão nuas, né? Elas estão vestidas, né? A parte do show, o momento onde eles fazem as suas apresentações, as pessoas são normais como todas as outras, né? E no início eles tinham essa cabeça assim, agora não, sabe? Eu acho que com o tempo também as pessoas vão entendendo, vão aprendendo. Eu sou muito aberta, eu falo, eu conto como é o nosso país, as diferenças nossas e tudo. E as pessoas aceitam muito bem isso e até conversam comigo, tem até o prazer de conversar. Tem alguns clientes do restaurante que me chamam: Cida, me conta um pouquinho sobre o Rio, como é o Rio, como vocês se comportam, como é o carnaval de vocês. Isso é muito legal, né? Você poder contar do seu país, você poder falar como são as coisas no seu país. Porque nós que somos do Brasil, a gente sabe o que a gente está contando. É diferente daquilo que eles veem na televisão, né? A televisão passa só algumas partes. Então, as pessoas acham que todo favelado é bandido, as pessoas, sabe, assim, as pessoas têm essa impressão, né? Toda pessoa que mora na favela é bandido, sabe? São algumas coisas, eles confundem português com espanhol, pensam que a gente, para agradar, começa a falar espanhol, né? E aí, tipo, eu olho pra eles e falo: mas no Brasil a gente fala português. Então, tipo assim, se é alguém que eu tenho mais intimidade, eu começo a rir e tal, eu falo: mas só que você tá tentando falar a minha língua, mas no Brasil a gente não fala espanhol, a gente fala português. Porque a maioria deles acham que a gente fala espanhol, né? Então, assim, são coisas engraçadas, assim, aí eles, para agradar, sabe, para serem simpáticos, começam a falar um portunhol, né, que é um pouco de português, um pouco de espanhol, um pouco de italiano, tudo junto, e eu morro de rir desse negócio. Eu, assim, agora eu já tô mais acostumada, mas no início eu ria muito, porque era muito engraçado, cara, você vê as pessoas tentando falar a sua língua, assim, e saía uma coisa que eu não entendia nada, eu morria de rir, assim, eu sempre levei esse negócio muito tranquilamente. Desculpa, eu tô com alergia hoje, eu nunca tenho alergia aqui, mas agora eu tô meio gripada, me coça o nariz. E aí eu ria, né? Eu falava: gente, mas eles realmente não têm noção. Mas eu acho que assim, eles não têm noção e cabe a gente mostrar isso para eles, né? Mostrar a diferença, até mesmo como nível de informação para eles. Eu acho que é uma coisa normal, né? É como o americano chegar no Brasil e você pensar que todo americano come hot dog e hambúrguer, né? Então, assim, não é assim que funciona. Então, a gente tem mesmo que ser aberto, né, para estar mostrando para eles. Mas são preços que a gente paga quando a gente mora fora, né? Então, assim, não é só isso, a gente tem que se acostumar com o frio, que no inverno, por exemplo, agora, né? Eu tô aqui em casa, tô morrendo de frio, assim, eu não liguei o aquecedor na casa, porque daqui a pouco eu tenho que sair. E eu tô morrendo de frio, eu tava aqui até agora com a coberta aqui, porque é frio, né? Não é fácil, a gente que vem de um país com 40 graus, 45 graus, você se sente
você sente mal mesmo de ter 4, 5, 6 meses de inverno, sabe? Eu, por exemplo, agora eu tô aqui perto da janela e aí eu olho para fora e tá escuro lá, não escuro, mas assim, não tem sol, sabe? Aquele dia cinza, os maiores são tipo 5, 6 meses quase de dias cinzentos, né? Hoje, digamos que assim, agora não é frio, frio é outono, né? Mas assim, tá bem frio. E não é fácil, né? Porque quando a gente vem de um país de 40, 45 graus no calor, é muito difícil. Eu, no início, eu sofria muito. Eu me olhava no espelho e eu falava, nossa senhora, eu não aguento mais. Eu tô amarela, né? Porque, assim, tantos meses sem sol, né? Eu me sentia amarela, eu olhava para o tempo, eu ficava em depressão. Ainda dá essa depressão às vezes, né? Porque olhando para fora e ver aquele dia cinza, você tem vontade de ficar o dia inteiro embaixo da coberta. Você não tem vontade de sair para trabalhar. E aí, assim, é uma luta, né, diária. A gente tem que todos os dias lutar. No inverno, eu luto para me levantar todo dia, porque eu realmente queria ficar dormindo, porque o dia é feio, porque faz frio, sabe? E a gente tem que se encasacar, né? Meia hora para se vestir, porque você veste uma blusa, uma outra blusa, em cima de uma outra blusa, outro casaco, outro... Meu Deus, que cansativo que é. E faz parte, né? É o preço de estar morando fora, o preço de talvez acreditar e estar buscando algo que você sonha, que você almeja para você, ou de repente para ajudar a sua família no futuro. São coisas que a gente paga, a gente tem que pagar o preço, né? O preço que a gente paga por estar em um país onde você tem uma educação um pouco melhor, de estar em um país onde você tem muito, muito menos violência, né, onde você tem mais tranquilidade, onde você pode sair na rua e não ser assaltado a cada momento, onde eles não levam o seu celular, não levam a sua bolsa, mas é um preço, tem um preço, né? Então, assim, você que talvez esteja querendo sair do seu país, você que está querendo ir para outro país, você está disposto a pagar esse preço? O preço de quando você tiver vontade de chorar, você não tem ninguém para te dar um abraço? Você está disposto a viver 6 meses no frio, sabe? Saindo lá fora. E talvez quando você sai lá fora, você tem o seu carro para andar, porque aqui você, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, você tem uma facilidade muito maior de ter uma vida mais confortável. Mas você vai ter o frio, você vai ter, de repente, algumas pessoas que vão olhar para você, né? E como dizer para você, você é estrangeira, você não é daqui, né? E o italiano, ele respeita muito. Eu sempre fui muito respeitada, até mesmo porque o meu comportamento, né? Eu me comporto de maneira que as pessoas me respeitam. Eu imponho o meu respeito. Eu nunca admiti, nunca vou admitir. Meu marido fala que eu sou uma pessoa que protesta por tudo, porque qualquer coisa que faz, eu grito mesmo e digo, deve me respeitar, né? Deve entender que eu sou uma mulher, né? Que venho de um outro país, mas que eu tenho as minhas capacidades, que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu luto, que eu trabalho muito, né? Eu trabalho tanto aqui, às vezes eu trabalho 18 horas ao dia, eu acordo de manhã, às 7 horas eu vou pro restaurante e tem dia que eu fico lá até 1 da manhã, trabalhando direto. Talvez eu me senta para comer e depois eu estou sempre trabalhando o dia inteiro, então é uma luta muito grande. E esse também é um preço a pagar. Porque não é que a gente está aqui fora, que as coisas caem do céu, você olha para cima, pede a Deus para mandar e as coisas caem. Não, para a gente conseguir qualquer coisa que a gente queira, a gente também tem que trabalhar muito, né? Trabalhar e trabalhar e trabalhar. E aí talvez muitas pessoas perguntem, mas já que você sai do Brasil, que era um lugar onde você tinha que trabalhar tanto para sobreviver, por que você está aí também? Por que você voa embora, né, do Brasil se você continua trabalhando tanto? Simplesmente porque no Brasil a gente trabalha, mas você não pode ter nada, né? Você compra um celular, você compra uma coisa de valor e as pessoas te roubam, né? No Brasil você não tem paz, né? Então, assim, é um preço que eu pago por estar aqui, por estar talvez vivendo longe das pessoas que eu amo tanto, que me faz uma falta enorme, que há dias que eu tenho vontade de pegar o primeiro avião e ir embora. Acontecem
quase sempre, quase todos os dias, mas aí eu devo entender que se eu quero alguma coisa, se eu estou lutando por um bem maior, e até mesmo para minha família no futuro, eu tenho que pagar esse preço. E você, qual é o preço que você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar o preço de aprender uma língua que não é a sua, porque se você não sabe, se você não sabe a língua do país, fica difícil para você viver aqui. Você está disposto a pagar o preço de viver longe das pessoas que você ama? Você está disposto a pagar o preço da solidão, às vezes, de não ter ninguém para conversar com você, de não ter um abraço? Ou mesmo que você tenha alguém para conversar com você, talvez não te entenda? Você está disposto a pagar o preço de ter que lutar praticamente sozinha, porque vai haver momentos que você vai estar sozinha e você vai ter que superar a sua tristeza, você vai ter que superar a saudade para você continuar caminhando, continuar lutando e focar nos seus objetivos? São preços que você vai pagar, sabe? Aqui não é como no Brasil, que por mais que a gente não seja uma pessoa humilde, talvez você tenha condição de chamar uma pessoa para te ajudar a fazer uma faxina em casa. Aqui as pessoas te fazem pagar por hora e custa. Então, na minha casa, no Brasil, às vezes eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo, eu tinha uma pessoa que ia na minha casa, dava uma limpezinha na minha casa, organizava as coisas para mim, quando eu não tinha condições de fazer. Aqui, não, eu tenho que trabalhar 18 horas por dia quase, e o tempo que eu tenho, uma horinha que às vezes eu tenho no meio do dia, eu venho em casa para limpar a minha casa, para fazer tudo, porque se eu não fizer assim, não tem como, sabe? Pagar uma pessoa custa, e aqui você não pode ter as pessoas para trabalhar para você que não seja tudo em regra, porque se as pessoas te descobrem, te fazem uma bela de uma multa e você paga um preço muito salgado. Então as regras aqui são rígidas e a gente tem que respeitar. Então, qual é o preço que você está disposto a pagar para vir fora? Você já pensou nisso? Você que tem vontade de sair do Brasil? Pensa nisso e um bom dia para vocês.